Então, falei sobre ferramentas e equipamentos. Uma outra aula que eu quero falar, tá? É sobre a primeira conversa que você tem que ter com o seu cliente. Então, a gente viu lá desde da introdução da análise sistêmica, nós vimos o ambiente, como preparar o ambiente, falamos das ferramentas e equipamentos, que eu acredito que você entendeu, certo? E a gente precisa falar de algo que é muito, muito importante. A conversa inicial. Tá tudo pronto para você receber seu cliente. Todo o seu material, certo? E agora? E agora? Pensando nisso, eu preparei, tá? Para você o passo a passo de como iniciar essa conversa, do que ser falado nessa conversa. Isso está tudo no e-book, tá? E só vai ganhar quem estiver dentro do curso, tá? Avaliação, análise capilar sistêmica. Vocês vão se apaixonar. Quando eu mostrar para vocês, então, vocês vão se apaixonar. Então, eu deixei tudo prontinho lá, falando dos equipamentos, falando da conversa inicial, como fazer, tá? Como você saber falar de uma forma, uma escuta ativa com o seu cliente. Como é? Qual é o meu comportamento? Como é que eu tenho que fazer? Que perguntas são essas? Lembra que eu falei que quem vai estar dentro do curso comigo vai ganhar a ficha de avaliação que eu preparei aí com toda a experiência desses anos todos? Você ali já vai ter um direcionamento, você vai ter um passo a passo. Você vai ter tudo prontinho na sua mão para você aplicar na hora da sua prática. Então, a conversa inicial, gente, não é somente uma conversa. Ela é antes mesmo de você colocar as mãos no cabelo da sua cliente, na sua cliente. Peça sempre licença, tá, gente? Peça licença na hora de encostar, na hora de avaliar. Mas essa conversa inicial é aquela conversa que você vai sentar e é olho no olho. E essa conversa, ela vai definir. Lembra que eu falei que a gente tem que educar o cliente, que é bom a gente ter os equipamentos e ferramentas certas para a gente ter ali uma comunicação ali com o nosso cliente, ensinando, educando? Essa conversa inicial vocês precisam ter antes de fazer qualquer coisa. Preparou tudo, recebeu, ela está diante de você. Essa conversa inicial, gente, define, é a primeira impressão que ela vai ter sobre você, sobre o seu profissionalismo, sobre a sua especialidade, sobre o teu posicionamento. Ela vai ver realmente se você é quem diz que é. Aquela que você lá posta nas redes sociais ou aquela que alguém indicou para ela. E ali é o primeiro contato. Eu sempre falei isso para minha equipe. Gente, cliente, ele é um presente de Deus, ele é como se fosse a estrela principal do nosso espaço. Está vindo para nos abençoar. E nós temos que retribuir esse presente. E aí é hora de dar atenção ali, ó, total, escuta ativa. Na escuta, você vai entender muita coisa que está se passando com a sua cliente, que não é só externo, é interno. Por que aquela queda? Por que ela está com uma areata? Você sabia o que é areata? Uma cliente com areata é aquela pessoa que não conseguiu falar o que ela tinha que falar. Ela não podia falar a verdade dela. E isso vai de uma forma emocional, isso passa de uma forma para a pele, né? Couro cabeludo, pode ser no corpo também. Então, gente, ali você percebe a sua cliente, você se conecta com ela, com a dor dela, com o objetivo dela. Então, é um encontro onde você explica para a sua cliente tudo o que vai acontecer numa análise capilar. Tudo. Desde o início, o que você vai buscar ali, observar de uma forma micro, de uma forma macro, que você vai explicar, que ela vai ter um plano ali de tratamento para ela, personalizado, que ela vai precisar, sim, dar conta dos 70% dela e 30% do profissional.
Então, é uma conversa. Antes mesmo de você iniciar ali a coleta de informações, que é onde eu falei que quem vai estar lá no meu curso vai receber ali a ficha de avaliação, tá? Que eu elaborei durante anos para você ter um guia. Então, você, antes de entrar na coleta de informações, você tem que se conectar com o seu cliente. É essa conexão que vai validar tudo aquilo que você vai falar ao decorrer da sua investigação dentro da análise capilar sistêmica. É muito importante, gente, essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo, para que ela se sinta bem, à vontade, sabe? Confortável, saber que está num lugar seguro, com a pessoa que realmente é responsável, um profissional que vai ali trabalhar para chegar numa conclusão, trazer uma solução, trazer, né, resultados que realmente vão, né, trazer uma flexibilidade no dia a dia. Vocês estão entendendo, gente? E isso tudo faz com que você se posicione de uma outra forma. Gente, eu não tive nada disso no meu início. Eu tive que correr atrás, eu tive que ir atrás, eu tive que montar os meus materiais, eu tive que montar o meu passo a passo, eu tive que montar o meu método para que eu pudesse validar, tá? Eu lembro que eu falava assim para as minhas clientes, elas falavam assim, Rosângela, tem um produto novo? Eu falei, olha, até tem, mas eu ainda não tenho como trazer para vocês. Mas como assim? Gente, eu sempre fui assim. Eu sempre criei, tá? O meu método, a minha prática, os meus protocolos, validava sem elas saberem. Então, era comigo, nos cabelos das minhas irmãs, cabelo da minha mãe, para ver ali o que realmente funcionava e a forma que eu usava, tá? E aí sim eu validava, aí elas conheciam. Não era no cabelo da cliente. Então, elas percebiam e elas ficavam ali esperando. Sério? Então, você ainda está experimentando? Estou fazendo as minhas experiências. Estou montando protocolos diferentes para cada caso. Gente, imagina você ter tudo isso nas mãos. Tudo bonitinho, preparado para vocês. E é o que vocês vão ter se estiver dentro do curso aí, Avaliação Capilar Sistêmicas, comigo, tá? Então, vocês perceberam, entenderam que essa conversa inicial, ela é de grande importância? É muito importante, gente, porque dessa conversa você vai compreender mais o seu cliente, vai anotar as suas impressões, o que você observou, tá? E vai poder ajudar de uma forma mais eficaz, trazer uma qualidade ao seu atendimento, trazer um diferencial ao seu atendimento. Então, não pense você que uma conversa inicial é algo... é só aquela conversinha. Não, gente. É algo que realmente, até nisso o e-book eu coloquei lá, mas eu não vou ficar dando spoiler. Tem coisas dentro do e-book que... apareceu na aula. Que é para os alunos mesmo, então eu não vou ficar dando tanto spoiler aqui. Mas eu falo também da nossa missão, tá? E ser terapeuta, cuidar da saúde capilar, né? Transformar vidas através da saúde capilar é algo assim que... é uma missão, gente. É uma missão. E eu fico muito honrada por Deus ter me chamado para essa missão. Então, eu estou aqui para te ajudar a descobrir qual é a sua, dentro do que você faz. Não desista. Não desista porque tem algo maravilhoso para você. Um tempo novo, certo? Então, pratique. Faz tudo bonitinho que a prof está te ensinando, tá? Todas as coisas que eu venho ensinando dentro de cada passo para que você chegue aí a ter resultados maravilhosos, expressivos no seu atendimento.
E você vai perceber o quanto isso te diferencia, esse posicionamento. Aí você começa a aderir também uma linguagem mais amorosa, uma linguagem mais técnica. Gente, é um passo cada dia. Eu costumo dizer que é 1% todo dia. Se você estudar para ter mais conhecimento todo dia, 1% só, 30 minutos só, ou 20, você já vai estar avançando todos os dias, certo? Então, estamos juntas. Aguardo você na próxima aula, tá? Depois vou soltar uma aula prática do que eu falei com vocês hoje. Assista para que você aí pratique nos seus atendimentos. Eu acredito que quem já está me acompanhando está praticando e já percebeu como as minhas alunas relatam. E isso é prazeroso demais, certo? Então, a prof fica por aqui. Eu te vejo na próxima aula. E pratiquem, meninas. Pratiquem. Lembre que vocês nasceram para iluminar a vida do outro e a sua, principalmente, tá? Deus não fala pra gente amar o próximo como a si mesmo? Então, você primeiro precisa se amar, beleza? Então, a prof fica por aqui. Eu espero ter te abençoado, como vocês têm me abençoado muito. E eu agradeço. E vamos estar juntas na próxima segunda-feira. Eu acredito que o material vai estar aqui. Aí eu mostro pra você o que eu preparei para você. Lembrem, são 3 presentes. Quem estiver comigo dentro do curso de análise capilar sistêmica vai ganhar o mapa de terapias complementares, vai ganhar a ficha de anamnese e vai ter o e-book lindo de passo a passo para você não esquecer mais como se posicionar dentro de uma análise capilar ou avaliação capilar sistêmica. Certo? Beijão no coração. Se tiver dúvidas, envia para mim, que eu respondo todas, principalmente lá no YouTube, tá? E a gente se vê. A gente se vê na próxima aula. Vai ter um grupo no WhatsApp, né? Onde você pode entrar pelo link na bio, né, do Instagram. Você pode entrar lá, que você vai ter todas as informações. Que aí você já se prepara aí para você entrar, que são poucas vagas, tá? Eu não consigo dar atenção para todas. E no YouTube também? No YouTube também, gente, vai ter um grupo? Vai ter um grupo. Então, não fique de fora. Venha viver o melhor de Deus na sua vida, certo? Beijão no coração, boa noite e a gente se vê na próxima aula.